E eu aprendi isso, a gente anotar aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Então, pegue o papel, pegue a caneta, vamos mergulhar nesses dias. Eu tenho certeza, é um presente para nós ter a Shayla aqui, viu? Então, aproveite. Aproveite. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Vou mandar o convite para ela. Só um minutinho. Aproveite. Aproveite. Você sabe mandar o convitinho? Aí, ó. Vou enviar. Ok. Deixa eu chamar. Ok, ela enviou. Agora eu já vou chamar ela. Isso. E quando eu perguntei para ela qual o tema que a gente ia colocar, ela colocou o tema de cuidar Bom dia, boa do tarde, já é boa coração. tarde. Boa tarde. Ela colocou esse tema cuidando do coração. E eu acho que nada melhor do que a gente cuidar do coração nesse momento, porque se a gente conseguir cuidar do nosso coração e a gente cuidar dele bem cuidado, todas as coisas vão fluir na nossa vida nesse tempo, né? A palavra fala que acima de tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Então eu achei muito interessante esse tema e agora vamos ouvir, né? Estamos aqui para ouvir. Provérbios 4:23. Eu fui criada nesse provérbio, é um provérbio que meu pai falou pra gente desde pequenininha. Eu escuto ele falando, guarda o coração, guarda o coração. É isso aí. É uma das coisas mais importantes pra gente, mas especialmente em tempos de crise. Eu tive um pastor maravilhoso na minha vida que falou assim, me ensinou isso logo cedo. Ele falou, em tempos de crise, não é tempo de tomar grandes decisões. Primeiro guarda o coração, acalma o coração, depois decide o que precisa mudar, o que precisa ser feito, quais são as coisas que você vai ter que realmente causar alguma mudança externa, interna, sei lá, mas que você vai ter que lutar por elas. Faça essas coisas fora do momento de crise. Então agora tá todo mundo em casa, primeira coisa, respirar bem fundo, acalmar, aprender a levar a alma diante do Senhor, não é? Os Salmos, o rei Davi nos Salmos, de tantas formas nos ensina a entregar o coração, a lançar sobre ele nossa ansiedade, a realmente falar, Deus, estou angustiado, Deus, não estou bem, Deus, nesse momento estou sofrendo, Deus, estou me sentindo perseguido, Deus, estou atormentado, não durmo, não é? Então esse é o tempo, você deve estar em casa, muitas crises, não é? Se você está como eu, nossa mente é bombardeada durante o dia. Tem momentos super legais, estou curtindo meus filhos, estou curtindo minha casa, tá tudo gostoso. E aí tem momentos caóticos, meu Deus, a gente está preso aqui dentro, mais um dia sem muita opção do que fazer, mais um dia da gente ter que ficar clamando por misericórdia, porque nós estamos dentro de casa por uma questão de proteção global, tá todo mundo com alguns medos. E realmente esse pandemônio, né? Pan quer dizer muito. Demônio, vocês sabem o que quer dizer. Então, pandemônio pan é a palavra muito, muito, muito. Então, fica rodando os nossos lares, nosso bairro, nossa cidade. Tem coisas que nem são nossas que a gente está captando. Quero que você saiba disso. Existe uma anteninha profética sobre cada cristão. Você não precisa ser um profeta para ter essa anteninha. Toda pessoa cristã tem essa anteninha. A gente começa a puxar sinais e frequências das coisas no reino do Espírito. Principados e potestades, coisas de anjos do Senhor ou coisas de anjos caídos, coisas do reino eterno ou coisas do reino da maldição. Aleluia. Saiba, porque isso é sério. Então, às vezes, tem coisas vindo contra você que nem suas são. E que você agora começou a sentir ou falar. Nunca falei isso, agora estou falando. Nunca senti vontade de me matar, agora estou sentindo. Nunca tive esse desgosto pela vida, agora não quero mais sonhar. Nunca pensei que fosse ser de uma forma, agora está horrível. Então, especialmente esses negativismos muito fortes, muito radicais.
Se você não é uma pessoa que geralmente sofre com isso, isso provavelmente não é teu. Pode ser que venha de algum vizinho, pode ser que seja às vezes do seu cônjuge, pode ser que seja de alguém que está sofrendo ao teu redor. Eu quero que você saiba separar as coisas. E para isso a gente precisa perguntar para o Espírito Santo. Porque você deve estar me falando, Charla, mas praticamente como é que eu faço isso? É simples. É interessante que tem uma pessoa que ela colocou assim, ó, eu continuo trabalhando porque eu preciso, né? Aí vem o receio de acabar levando vírus para dentro de casa. Inclusive, já ouvi da minha sogra que eu vou me arrepender se caso um dos meus filhos adoecer e morrer. É por isso que eu acho importante a gente ouvir isso e a gente aprender a escutar a voz do Espírito Santo para a nossa vida, né? A direção que ele dá para nós. E a gente calar Eu as vou outras. aproveitar esse exemplo para dar o exemplo prático, porque aí fica bem mais fácil para eu ensinar vocês a se livrarem dessas coisas. Então vamos lá, vou usar esse exemplo aí dessa mulher que a sogra falou isso e que ela precisa estar trabalhando e que tem mesmo o medo de trazer transmissão viral para dentro de casa e para os seus filhos. Primeira coisa, um diário, um caderno, um lugar para você anotar. Ah, não podia ser no meu computador, no meu telefone? Pode ser onde você quiser. Mas eu prefiro em papel e caneta porque me traz menos distração. Eu também. O telefone fica popping up um monte de outras coisas, de repente estou dentro do WhatsApp, eu fui no Instagram. Então, quando eu vou fazer um momento assim com Deus, eu prefiro aqui, ó, o velho papel e caneta, tá? Por quê? Porque você vai primeiro perguntar para o Espírito Santo. Gente, a gente não se conhece como a gente pensa. Deus nos conhece melhor do que a gente. Ele é o criador da gente. Então, quando você fala, eu não sei nem o que fazer mais comigo mesma. Eu mesma não me aguento. Tem um Deus que te aguenta. E tem um Deus que sabe o que fazer com você quando você está saindo do pino. Saudades. Porque ele te criou. Ele sabe tudo a seu respeito. Então, começa por aí. Aí você fala, vou anotar o quê? Peguei o papel, peguei a caneta, não sei nem por onde começar. Você vai começar com a seguinte pergunta. Espírito Santo, o que eu preciso ouvir de você hoje? Tá anotando aí, gente? Preciso de ouvir. O que eu preciso ouvir de você hoje? E pode falar você, não precisa falar do Senhor, não precisa falar de tu. Pode ser bem achegado, bem aconchegado, bem íntimo do Espírito Santo. Porque esse é o relacionamento que é para você ter. De coração no coração. Que você possa deitar tua cabeça no peito do Pai e ouvir as batidas do coração dele. É esse tipo de intimidade para que você realmente seja livre, se sinta amada. Então, Espírito Santo, o que você quer falar para mim? O que eu vou ouvir de você hoje? Aí, dentro do tema, vamos usar o tema desse exemplo dessa mulher. Você já está angustiada. Começa a escrever as verdades. Pai, eu estou angustiada. A minha sogra falou isso, aquilo, outro. Começa a reconhecer o que está acontecendo no teu mundo. Porque a maioria das pessoas faz o seguinte. Bola pra frente. Pensamento positivo. Vambora. Não dá tempo de eu ficar pensando nisso ou sentindo essas coisas. Eu tenho que trabalhar. Gente, se você não sentir, não funciona jogar pra debaixo do tapete. Não vai pra lugar nenhum. Então a gente tem que admitir os nossos sentimentos. Reconheça. Passo 2. Reconheça o que você está sentindo diante de Deus. E, gente, eu não sei quanto vocês, mas eu, né, a maioria das mulheres, a última vez que eu reconheci que foi ontem, eu enchi 4 páginas. 4 páginas preenchidas do que eu tô sentindo. Tá bom? Porque uma vez que você começa, seja muito sincera. Sincera com quem? Com Deus? Também, mas com você mesma. Seja muito honesta com você. Eu tô sim sentindo isso, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo pandemônio, eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo raiva, tô com raiva da minha sogra. Tô sentindo dó dos meus filhos, tá todo mundo em casa, eu não posso estar com eles. Tô sentindo insegura, muita insegurança. Tô sentindo sozinha, só eu tô passando por isso. Então começa a anotar tudo que você tá sentindo. Quais são os sentimentos que estão vindo à tona quando alguém faz isso, fala isso, opera isso na sua vida, tá? Por que eu tô falando isso pra você, gente? Porque esse é um princípio básico. Eu quero que você anote essa frase. Reconhecimento é o princípio da cura. Se a gente não reconhecer o que tá errado, a gente não consegue curar. Verdade. Então,
A gente reconhecer que tem algo disfuncional, que tem algo que não tá legal, que tem algo que gerou um sentimento ruim, é o princípio da cura. É a fase 1. Se você não tem nem tempo, não consegue pensar nisso, tá tudo travado, não consigo falar, não consigo chorar, você precisa pedir pro Espírito Santo te amolecer. Tem coisas que estão travadas mesmo, gente. Eu vou falar sobre travas. Travas, a gente trava emocionalmente para proteger, pra gente sobreviver. Mas quando você sentou nessa intimidade diante do Pai, não precisa mais proteger para sobreviver. Amém. É entre você e o Espírito Santo. O Senhor não quer você protegendo nada. Ele aguenta você do jeito que você tá. Diante da presença dele, é o lugar onde você pode despedaçar. É o lugar onde não tem problema mais. Tá tudo bem. Aqui é safe. Aqui é seguro. No colo do Pai é ninho. Na casa do Pai é aconchegante. No colinho onde você ouve o coração, onde você toma um cafezinho com ele, ali é seguro. Então, rasga o coração. Ele ouve o clamor, rasgai o coração, buscai a Jesus, pois ele ouve o clamor, perto está o Senhor, daqueles que o invocam e o buscam em verdade. Aleluia. Então, seja verdadeiro. Essa coisa fake, essa coisa religiosa, essa coisa, eu não posso expressar tudo a Deus, quem sou eu para falar assim com Deus? Não fale com Deus com intimidade. Você é filha. Fale com Deus como quem entrou no quarto dele sem bater na porta. Como quem entra no quarto e sai pulando na cama. Os nossos filhos não fazem assim? Não vem em cima da gente, não pula na gente. Você tá dormindo aí, o seu filho tá pulando na sua cara. Não é? O nosso pai, ele aguenta a gente assim. E não de um sentido, ai, tem que aguentar essa criança. Ele adora. Ele adora seu cheiro, ele adora que você chegou em cima da cama dele, ele adora que você tá pulando perto dele. Essa é a verdade da intimidade com o pai, gente. Então, a paternidade bem resolvida, a gente entender que Deus é amoroso, Deus é melhor do que a gente pensa, temos que mudar como a gente pensa. É básico, é o básico. Se você não entendeu... Da Fernanda Lacerda, segura um pouquinho que eu vou contar um testemunho a respeito do meu filho com TDAH, tá? Que eu vivi hoje. Aí, antes do final eu te falo. Então, vou voltar a esse exemplo, né? A minha sogra falou isso. Então, aí eu reconheci meus sentimentos. Próximo passo, passo 3. Deus, esses sentimentos são ruins. Certo? Não vão ser sentimentos bons de uma coisa tão porcaria. O que eu preciso fazer? Pergunta para Deus. Senhor, o que eu preciso fazer para ter socorro, para ter alívio desses sentimentos, dessas sensações? Às vezes você tá até com sensação no corpo. Gente, se a gente não tratar a alma, o corpo físico vai ficando atrofiado. É verdade. Começa a dar problema intestinal, começa a dar insônia, começa a dar tremedeira, começa a dar um monte de coisa. Começa a dar Doenças psicomáticas, sem parar. gastrite. Todas as ites, doenças derma, todo tipo de coisa na pele. É um monte de coisa. A queda de cabelo, olha, é um monte. Eu tenho muita. Então, Senhor, o que eu preciso fazer? Agora que eu reconheci, então passo 2, reconheci, passo 3. Agora que eu reconheci, o que eu preciso fazer, Pai? Por quê? Porque essa porção não é tua. Tá bom? Então, saiba distinguir isso. Eu reconheci o que está errado. Mas viver erradamente, viver fora de alinhamento, viver com esses sentimentos não é a minha porção. Come on, gente. Somos filhas do rei. A gente vai sentir porque somos humanas. Mas a gente vai passar para ele e vai falar, Deus, o que eu faço com isso? Eu tô cheia disso aqui. Essa porção não tá boa. Isso aqui tá uma porcaria. Eu vou usar isso aqui como analogia. Olha só. Tá lotado. O que eu faço com isso aqui? Porque não é para eu ficar carregando isso aqui pesado em cima de mim. O que eu faço com isso aqui, Deus? O que eu faço com essa bagagem? Com isso aqui que tá me amassando, que tá me oprimindo, não é? Você quer falar sobre depressão? Vamos falar sobre opressão. As opressões do inimigo, elas vêm primeiro. Bem antes de você cair deprimida, você tá oprimida. Então, aí o Senhor vai te mostrar. Precisa perdoar. Ele vai te mostrar. Quando a gente tá com muitas dores, com muitas angústias, com muito peso, com muita carga,
E às vezes nem é perdoar outra pessoa, é perdoar a gente mesmo por estar sentindo esses sentimentos. Que muitas vezes a gente sente esses sentimentos e a gente se sente culpada por estar sentindo esses sentimentos. Então a gente não se perdoa. A gente tem 3 perdões muito básicos. A nós mesmos, ao nosso próximo e a Deus. E tem gente que fala, imagina que eu vou perdoar Deus. Deus não erra. Mas eu posso falar uma coisa, muitas vezes emocionalmente a gente precisa perdoar a Deus porque a gente sente que ele estava ausente no meio do nosso problema. E Deus não se sente ofendido da gente perdoá-lo. Mas a gente precisa, para a gente passar esse processo emocional. Não estou falando de algo no espírito. Claro que não, espiritualmente não se perdoa a Deus. Mas no nosso processo emocional, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não vai cometer erro algum na nossa vida. Mas a gente acaba acreditando em coisas contra Deus. Então a gente precisa perdoar o Senhor emocionalmente para entrar onde... Senhor, onde que eu me ofendi contra o Senhor? Onde que isso aqui tem bloqueado o meu contato contigo, Pai? Esses problemas desviou como eu vejo o Senhor. Como eu recebo o seu amor. É verdade. E isso é muito verdade e é muito sério. Então trate os problemas porque no fim das contas desvia como nós vemos o nosso Pai, nosso Abba. E o Senhor vai te mostrar. Primeiro, se for mais fácil, para algumas mulheres é mais fácil perdoar a si mesma. Ah, eu vou perdoar a mim mesma, eu tô crendo nessas porcarias, a culpa é minha. Tá, esse vai ser o passo 1. Mas o passo 2 é perdoar o próximo. Porque não é... Estou usando o caso do exemplo, tá, gente? Não é culpa só da mulher que acreditou nisso. É culpa da sogra que falou besteira. Quando a gente usa a nossa boca, a gente pode usar a nossa boca para falar bênção ou maldição. Sempre. Mesmo que seja um alerta. Ah, eu tô só falando pelo bem da minha família, pelos meus netos, estou preocupada. Calma, sogra, calma. Calma, mãe. Não é a mãe, a sogra, as pessoas com um pouco mais de idade que estão tentando, na realidade, ajudar. Que a gente fale com sabedoria. Porque senão nossas palavras estão sendo destrutivas e não construtivas. Deixa eu fazer uma pergunta sobre perdão. Para mim também, só para vocês saberem, não me ausento disso. Para mim também. Vou fazer uma pergunta sobre perdão. Por exemplo, tenho 2 perguntas para fazer que eu acho que é de muitas aqui. Como a gente perdoar alguém sem a pessoa pedir perdão? Né? Porque a gente acha fácil quando a pessoa chega perto da gente e fala assim, me perdoa por aquilo que eu errei com você. Mas muitas vezes as pessoas podem não chegar perto de nós para pedir esse perdão. Essa resposta é bem simples, mas eu quero que você escreva aí, quem está anotando, uma palavra bem grande no papel. Obediência. Perdão não é opcional. Primeiro, o crente perdoa porque é com essa medida que o Senhor vai perdoar você. Você tem certeza que você está tão bem na fita que você não precisa mais do perdão de Deus? A gente precisa do perdão de Deus a cada dia, a cada momento. Então a gente perdoa, ponto. A gente perdoa como sacrifício de louvor, como obediência ali na lata, na hora. A gente não perdoa porque alguém mereceu. E a gente não perdoa porque alguém veio e nos pediu o perdão. Gente, isso seria maravilhoso. Se todo mundo que nos ofendesse viesse pedir perdão, trouxesse um buquê de flores, fizesse um chazinho pra você. Ah, gente, o planeta era outro, gente. Acorda. E eu tô falando com um crente maduro. Quero falar com você. Quero chamar você pra palavra. A gente perdoa porque ele vai nos perdoar com a mesma medida. E a gente perdoa porque ele mandou perdoar. Ele quem? Nosso mestre. Nosso Jesus. Nosso Senhor e Salvador. Se Jesus é só seu Salvador, é uma coisa. Agora, o senhorio de Cristo, a gente se prostra. Ele mandou fazer, a gente faz. Agora, a gente vai fazer só porque ele mandou fazer? Não. Porque Deus não faz nada assim. As coisas que Deus mandou a gente fazer são legados para nosso bem. Então, o Senhor mandou a gente fazer para a gente estar bem. Deus não precisa disso para ele estar bem. Deus já está perfeito, gente. Deus não precisa que a gente perdoe. Como saber se você perdoa essa pessoa? Porque muitas vezes, por exemplo, um relacionamento de amizade. Você tem uma amizade muito íntima com alguém. Aí depois esse relacionamento é quebrado porque a pessoa te ofendeu ou porque a pessoa teve um certo tipo de traição. E depois você cortou aquele relacionamento. Aí aquela pessoa não te pediu perdão. Mas como saber se você perdoou ela? Porque muitas vezes a pessoa não é aberta a você procurá-la.
Da outra Vou dar um parte. exemplo meu, porque fica bem mais fácil de eu responder de uma maneira que vocês se identifiquem. Uhum. Quem aqui nunca teve problema com líder, com chefe, com alguém numa posição de autoridade, não é? Eu tive um momento na minha vida, já mulher, já crescida, já casada, já com filhos, onde eu fui muito oprimida por um líder, por uma pessoa que tinha autoridade na minha vida. E não precisa necessariamente ser líder em igreja, líder em empresa, líder, gente que seja seu boss, que seja seu chefe, mas que a coisa pode ficar um pouco abusiva, um pouco o relacionamento bem agressivo e mesmo sem palavras, aquela agressividade no silêncio. Eu sofri bastante com uma coisa assim. Foi tanto, o negócio chegou a um funil tão forte que eu tive que me desligar. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu tive que me desligar porque não estava dando, estava fazendo mais mal do que bem. E porque naquele momento eu tinha perdido a minha admiração pelaquela liderança. Eu acredito, particularmente, tô só dando para vocês minha opinião nisso daqui, que quem a gente não admira, a gente não consegue servir ao lado. Você quer servir com alguém, você tem que servir com alguém que você admira. Se você perdeu a admiração pela pessoa, devagarzinho, se você não se remover, você vai perder o respeito. Você vai começar a pecar, você vai começar a falar mal, você vai começar a encontrar com outros e fazer a cabeça de outros. Isso não é legal, isso é muito Vai tóxico. prejudicar ambas as pessoas, né? Isso é muito tóxico. Não, a tua parte é cuidar de você. Então tá na hora de ou você se remover ou Deus operar um milagre. Um dos dois tem que acontecer. E por sinal, o milagre pode ser no seu próprio coração. Você pode ser o milagre. Você pode falar, Deus, ou eu saio ou o Senhor muda tudo, como eu tô me sentindo, o que eu tô pensando. Traz para mim uma humildade, uma coisa que mude isso aqui completamente. Que também pode ser uma estratégia. Mas eu quero continuar no meu exemplo. Eu saí desse relacionamento muito ferida. E acho que eu fiquei muito ferida 1 ano e meio. Então, gente, aí, presta atenção. Eu falei 1 mês e meio? Falei 1 semana e meia? Eu falei 1 ano e meio. 1 ano e meio, 18 meses. Por quê? Porque luto é processo. Luto não é algo só espiritual ou só emocional. E processos emocionais tem que ser tempo a tempo. Então, nesse 1 ano e meio, gente, eu chorei muito. Eu conversei com poucas pessoas, mas eu tive alguém. Eu tive umas 3 ou 4. Então, escolha seus 3 ou 4, tá? Passar sozinha não adianta nada. Você vai entrar em isolamento emocional. Não é esse isolamento que a gente tem agora social. Isolamento emocional que leva você a uma depressão. Então, você tem que ter alguém te pastoreando, te cuidando, andando contigo nesse tempo. Não é para virar muleta, entendeu? Não é alguém para você ficar sempre ali apoiando. Não, é para você ter alguém sábio, alguém com sabedoria, alguém cheio de Deus para te ajudar a processar seu coração. Durante esse período do luto. Depois, quando você sentir que o luto está passando, que o tempo está passando, você troca o seu luto pelo conforto do Espírito Santo. Bem-aventurados aqueles que vão passar pelo luto, aqueles que vão admitir, puxa, estou muito entristecido, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Eles vão ser consolados. O Consolador é o Espírito Santo. Então, abrace o luto, passe por ele, passe pelo seu processo, ele não é rapidinho. Eu sofri muito por um bom tempo, porque até eu conseguir passar tudo, eu tive que reconhecer tudo, gente. Por isso que dói tanto. Porque esse segundo passo... Quanto mais cedo você reconhecer e você passar pelo luto, mais rápido você é curada naquilo, né? Melhor, melhor. Não sei se mais rápido, porque depende. Por exemplo, nesse caso, eu trabalhei com essa pessoa 4 anos. 4 anos é bastante. Foi muita coisa debaixo da ponte para eu processar e trabalhar. Porque uma vez que eu não aguentei mais, eu fui olhar todas as coisas que estavam disfuncionais. E, gente, se você for olhar relacionamento disfuncional, tá disfuncional desde o começo. Não é algo que ficou disfuncional quando você não aguentava mais. Olha, uma pergunta muito interessante a respeito de luto, de perdão.
Porque perdão é o primeiro passo para a gente cuidar do coração. Por isso que a gente está falando sobre isso, né? Uhum. Olha, meu esposo faleceu há 3 meses e ficou muitas coisas mal resolvidas entre nós. Como devo me posicionar no mundo espiritual? Me ajudem, por favor. Achei muito interessante Desse essa jeito pergunta. aqui. Com exata... Gente, vivo ou morto, o processo para você é igual. Para outra pessoa, esquece, não se preocupe com ele. Quem já passou para a eternidade está num outro lugar. Então nós vamos conversar sobre quem está aqui, na vida terrena. E na vida humana. Por que eu estou tendo esse bate-papo com vocês? Porque nós somos humanas. A gente vai errar amanhã. A gente vai errar assim que acabar essa live. A gente vai errar no nosso pensamento. É verdade. Então nós requeremos o perdão de Deus o tempo todo. Então quem somos nós para não perdoar? Para perdoar, tem que saber o que doeu. Tem que saber onde foi a ofensa ou o que está fora do lugar. Então o reconhecimento, aí o perdão. Então, eu estava respondendo a tua pergunta. A gente perdoa porque o Senhor nos perdoa com a mesma medida. E a gente descobre que a gente de verdade perdoou, que foi a sua outra pergunta, quando não dói mais. Quando não dói mais. E, gente, isso é processo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma cesariana de emergência. E eu acho que demorei uns 2 anos para completamente não doer mais a minha região onde eu fui cortada. Mas hoje já faz mais de 10 anos, 14 anos que eu fiz essa cesárea. Não dói mais nada. Não dói nada. Mas se você encostar bem onde foi meu corte, é anestesiado. Eu não sinto tudo. Tem uma certa... Eu não sei explicar. Não sei explicar. Tá ali a cicatriz, não tem nenhuma dor. Mas pertinho do corte fica É sensível, né? Exato. Tem uma sensibilidade. Por quê? Por que isso? Porque aquela ferida, no caso, tô falando de feridas emocionais, vou usar esse exemplo como ferida. Ela estava toda aberta, ela foi toda trabalhada, ela saiu um monte de coisa dela. E aí, quando fechou, curou, cicatrizou, mas você não tem amnésia. E graças a Deus, porque, gente, as nossas cicatrizes são o nosso maior ministério. A sua cicatriz é o seu testemunho mais poderoso. Eu gosto de ver gente com cicatriz e sempre pergunto, o que você fez aqui? Me conta o que aconteceu aqui. Eu encontrei um amigo meu que estava com um negócio no joelho gigante. Eu falei, o que aconteceu aqui no seu joelho? E ele foi me contar a história que ele caiu de bicicleta e entrou o pedal dentro do joelho dele. Eu falei, meu Deus! Mas eu fiquei ouvindo aquela história falando, nossa, como curou, né? Você colocou algum pino, alguma coisa? Ele falou, não, mas demorou muito tempo. Essa ferida foi de complicado. Gente, se isso é no natural, isso também é no espiritual. E para de doer, não dói mais. Ele falou, pode pôr a mão, não dói, pode apertar, não dói. Então você vai saber que aquilo está curado quando aquilo não dói mais. E aí a próxima coisa também é você abençoar a pessoa que te feriu. Uhum. Se você ainda não consegue declarar bênção sobre a pessoa, você não perdoou. Eu acho que isso deve ser um grande sinal, né? Um dos É maiores gigante. É gigante, porque abençoar quem nos abençoa é muito fácil. Abençoar pessoas com quem a gente nunca teve atrito é muito tranquilo. Abençoar gente com quem a gente não tem convívio próximo é sossegado, não tem problema. Então, tipo assim, presta atenção. O Senhor falou pra gente abençoar os nossos inimigos. Pra gente abençoar os que nos amaldiçoam. Então, vamos voltar pro exemplo da sogra. Mesmo sem querer, o que ela falou é uma maldição. Não foi uma coisa boa. Foi uma coisa que amaldiçoou. Então, o que a gente faz? A gente abençoa. Alguém respondeu, não consigo. Eu vou chamar você por nome. Biana. Biana, consegue. Consegue. É o que você falou, questão de obediência, né? Não tem outra... Não, e consegue sim, em nome de Jesus. Consegue primeiro por causa de quem você é. Você não consegue porque o outro merece. Você não consegue porque você está pensando na ofensa e agora você está pronta para liberar. Nem pensa muito na ofensa. Você consegue por causa de filha de quem você é. A escolha da gente conseguir não tem nada a ver com a gente ser forte. Tem a ver com a gente ser filha. Tem a ver com a gente entender que o Pai nos ama. Tem a ver com o nosso coração ser quebrantado na presença do Senhor e falar, Deus, eu não merecia, mas o Senhor me amou tanto. Desculpa, gente. Eu falo do fundo do meu coração porque pra mim é muito real.
É verdade. Eu estou ensinando para vocês, não algo que eu aprendo e que eu tiro de letra, mas algo que eu estou aprendendo cada dia, algo que eu estou vivendo. E emocionalmente é doloroso. É doloroso. Não é um processo fácil. E a pessoa perguntou assim, e se a gente é magoada várias vezes pela mesma pessoa, né? Então, gente, eu dei esse exemplo para falar, às vezes, dependendo do que é que vocês estão passando, e da seriedade e do nível de abuso, precisa ter limites. Certo? Tem alguns limites que a gente tem que pôr até o final. E ponha limites saudáveis, limites onde você não tá blefando. Se você tá sempre blefando, a pessoa não tá nem aí pros seus limites. Então, no meu caso, eu parei de andar com esse chefe. Eu parei de andar nessa empresa e eu gostava muito do que eu fazia. Eu me desliguei completamente. Então, a perda foi grande. Eu perdi amigos, eu perdi coisas da minha caminhada que eu amo. E devagarzinho o Senhor tem restaurado. E aí, gente, aí que entra a tua maturidade. Por favor, anda na palavra, conheça a palavra. Por que eu tô falando isso? Porque a palavra diz que ele vai usar tudo que o inimigo queria pro teu mal, pro teu bem. A palavra diz que o Senhor vai transformar todas as coisas para cooperarem pro bem daqueles que amam a Deus. Se você diz que você ama a Deus, legal. Mas se você vive como quem ama a Deus, aí você ama a Deus. Então vive como alguém que ama a Deus. As suas ações têm que estar onde está a tua fé. As suas ações têm que estar onde está o que você profere. Aleluia. Não adianta dizer que ama a Deus e odeia alguém. Isso é impossível. Aliás, acabei de citar um versículo, sem querer. Isso é um versículo. Não fale que me ame e odeia o teu próximo. Não fala que me ame e odeia a tua sogra, e odeia o teu vizinho, e odeia o fulano beltrano. Fale que me ame e viva isso com as pessoas. Claro, tem limites que tem que ter. Então eu vou falar de novo. Se o relacionamento é abusivo, não é para ter convívio. Mas não quer dizer que tem ódio. Não quer dizer que tem rancor. Não quer dizer que tem raízes de amargura. Libera essa pessoa. Protege o teu coração. Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que acontece se você não perdoar? Você para de jorrar vida. Você para de sonhar. Você lança raízes de amargura tão sérias que a sua vida empaca de tal maneira que você para de ser frutífero. Você para de cantar. Você para de se alegrar. Você para de ser engraçado. Você para de ser como criança e você se torna totalmente inativo no reino. Não no reino, na igreja. Ah, não sirvo mais na igreja. Não tô falando da igreja. Tô falando do reino. Na sua casa, no seu vizinho, no seu parque, na sua praia, onde você for. Presta atenção, gente. Existe um versículo, Romanos 16:19. Buscai a excelência naquilo que é bom e a inocência naquilo que é mal. Falta de perdão é maldade. Falta de perdão é errado. Seja inocente no que é errado. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Então, você quer ter autoridade espiritual? Você quer poder chegar num ambiente e ver o diabo bater em retirada? Você quer poder olhar para as entidades do principados e potestades do ar e ter autoridade? Cuida do teu coração. Saiba quem você é quando não tem ninguém olhando. E o primeiro passo de cuidar do coração é o totalmente. É o perdão, é saber enfrentar o luto. O que eu estou ensinando aqui são coisas básicas, mas que muitas vezes as pessoas não sabem fazer praticamente. Então, eu estou tentando ensinar vocês a colocar no prático. No prático. Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o outro, Romanos 16:19, parte B. Buscar excelência naquilo que é bom, seja inocente no que é mal, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O que é a inocência? É a restauração a pensar como criança. Criança não fica guardando um monte de rancor, gente. Vai lá conversar com elas com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se você pedir uma desculpa, ela já fala, tá desculpado. E aí ela pergunta, quer brincar? É verdade. Isso sim é perdão. Não é? Quem dera a gente pedisse perdão pro nosso cônjuge e loguinho você já fala, quer brincar? Não é? Às vezes meu marido pede perdão pra mim, aí ele fala, vamos dar um beijo? Eu falo, que beijo? Não tô pra beijo. Meu Deus, beijo. Você acabou de pedir perdão. Mas era pra ser assim, era pra ser tão fácil assim.
era pro meu coração estar tão amolecido que assim que ele pediu perdão, eu perdoei genuinamente, porque na realidade, gente, o perdão não tá esperando alguém pedir. O seu perdão já foi dado, amado. Já te perdoei faz tempo. Então você ter falado é só uma cereja em cima do bolo. Mas já te perdoei. Você ter E eu pedido acho que não faz eu te o perdoar. exercício para isso é a gente abençoar aquela pessoa que nos ofendeu. Eu acho que Sem esse é o parar. maior Sem sinal. Quando a gente parar. começa, a gente consegue, porque muitas vezes a gente está tão ferido que a gente não consegue nem proferir o nome da pessoa. E eu acho que é isso de hoje, tudo que eu recebi foi: você consegue abençoar essa pessoa? Não, Então, e se você não consegue, se a resposta é não. Não consigo abençoar esse fulano, essa ciclana. Continue sondando o seu coração. Vai mais fundo nas coisas do Espírito Santo. Então pega lá o papel de novo, a canetinha. Espírito Santo, me leva fundo onde isso aqui tá me doendo. Porque, gente, uma das maneiras que a gente endurece é quando a gente não consegue sentir. Por isso que eu tô ligando o teu emocional à tua vida espiritual. Eu tô conectando os dois. Essa ideia de que a gente é tudo compartimentalizado e a vida espiritual não tem nada a ver com a emocional é uma mentira do diabo. Sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida mental, sua mente sã, sua vida física, é tudo coligado. Nós somos um ser só, uma pessoa com inteireza. Senão você fica uma pessoa cheia de compartimentos, que é exatamente isso que faz você ficar sem mente sã. Isso leva à loucura. Não é fácil. Eu conheço muita gente cristã, cristãos maduros, que estão sofrendo com doenças mentais sérias. espera aí só um minutinho que o dela caiu. Meninas, vamos ver ela entrar de novo. Deve ter acontecido alguma coisa lá no telefone dela. Então, deixa eu... Ela já mandou para mim de novo. Espera aí só um minutinho. Ela vai entrar de novo. Isso, caiu. Tudo certo? Vamos ver se a conexão vai dar. Vamos ver com essa conexão. Oi. Agora deu certo. Ei! Deu certo, voltou. Mas é isso aí, gente. Quando a gente começa a falar da alma, do coração, do perdão, quando a gente começa a conectar o nosso espírito com o nosso emocional, o diabo não gosta, não. Começa a acontecer tanta coisa. Aqui em casa acontece um monte de coisa. Um monte de coisa, você não tem noção. Uma vez eu tava tratando com um rapaz que tava precisando de ajuda, tava sentada trabalhando com ele, ele pegou a almofada, começou a socar de tal forma, eram socos tão fortes na almofada. Falei, eita, nós! Aí começa a cair live, começa a dar má transmissão de não sei o quê. Porque se a gente descobrir esses segredinhos, eles nos libertam. E vocês falam pra mim direto, quantas mulheres... Filha, você mesma pode se curar, você mesma pode se libertar. Você tem tudo o que você precisa para ser curada e ser liberta. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você vai conhecer algumas ferramentas que mudam a tua vida para sempre, forever. Por que eu tô falando isso? Porque se as ferramentas ficarem na prateleira, não serve para nada. Então use as ferramentas que eu tô dando, passe elas a limpo, saiba usá-las, comece a usar cada vez mais. Quanto mais você usar, mais elas vão entrar no automático. Para mim, eu já faço quase diariamente. E, nossa, alguém falou não sei o que, para mim não gostei. Eu entro no carro e falo, Senhor, eu perdoo. Eu reconheço isso me feriu. Eu perdoo essa pessoa agora. Eu venho lavar o meu coração disso. Eu não quero segurar essa ofensa. Eu perdoo a vida dela, o trabalho, os sonhos, a família, as coisas que ela quer fazer. Eu Isso são abençoo o coração. exercícios, é como a gente exercita fisicamente, né? Eu creio que eu aprendi muito com você a fazer esses exercícios. Quem esteve com a gente na conferência, são pequenos exercícios que a gente coloca em prática e que tem um resultado assim
tão impactante na nossa vida, são exercícios que a gente tem que fazer diariamente, Exatamente. sempre. É como o exercício na academia. A gente vai conseguindo resistência, a gente vai conseguindo ter os objetivos que a gente propôs em fazer e a gente vencer aquele princípio da gente ir e da gente começar a fazer. Exatamente. Agora eu vou passar para vocês o próximo passo. Acho que a gente estava no quarto. Uhum. No exercício do perdão, você agora fala, agora você declara perdão. Eu perdoo o fulano por todas essas coisas. E aí você vai listando elas, vai numerando toda a ofensa, todo o sentimento que você teve. E, gente, é diferente ofensa de sentimento. Por exemplo, alguém roubou de mim. Essa é a ofensa. Os sentimentos. Ah, me senti vulnerável, me senti traído, me senti... Então, distingue um do outro. Perdoa pelas ofensas, perdoa pelos sentimentos que vieram. E aí você vai perdoar por mais uma coisa que é bem séria. Você vai perdoar pelo que você acreditou de si mesmo. Então, às vezes, a gente precisa perguntar, Espírito Santo, quais as mentiras que eu acreditei de mim mesmo quando eu acreditei nessas coisas? Porque isso é sério. Então, vamos lá. A sogra falou uma coisa. É uma coisa complicada, me feriu. Próxima pergunta. Espírito Santo, o que eu acreditei de mim mesma como mãe quando eu ouvi isso? Sabe por quê? Porque nenhum espírito demoníaco tem poder sobre você, a não ser que você concorde com ele. Nada que alguém jogar contra você, nada tem poder, a não ser que você abra uma brechinha e acredite naquilo. Satanás precisa que você acredite numa mentira a teu respeito para te desligar, te desviar, te desalinhar. Se você não concorda com ele, não é possível ele encontrar uma brechinha no seu coração. Amém. E a coisa onde você mais vê isso é em Adão e Eva. É impossível Eva morder a maçã enquanto ela não acreditar numa mentira. Por isso que antes dela comer o treco, lá vem a serpente com uma história, com uma mentirinha, com um dededededé. Porque senão ela não teria mordido. Não tem como você forçar a goela abaixo a maçã. Não tem como. Então ela tinha que ter acreditado numa mentirinha. Ah, Deus não quer que você conheça coisas que ele conhece. Ah, nossa. Aquela coisa, aquela vozinha que vem ecoando, às vezes tão sutilmente, que é como Satanás opera, pra gente acreditar e cair na dele. Ele lança toda hora, o tempo todo, né? Aquilo que a Não, gente... gente, por exemplo, essa é simples. Gente, eu não tô sendo responsável com os meus filhos. Eu tô indo trabalhar, minha sogra abriu meus olhos. Parou aí mesmo. Quem sabe, essa foi a intenção da sua sogra, uma intenção boa, de abrir seus olhos. Mas isso não foi o que aconteceu. Isso levou você a questionar se você é uma boa mãe. Isso levou você a um lugar inseguro na tua maternidade. Isso levou você a um lugar de se comparar, quem sabe com a tua própria sogra ou com outras mães. Comparação não é de Deus. Insegurança não é de Deus. Questionar se os nossos filhos não é de Deus, é do diabo. Exatamente. Não tem Tem que como declarar isso, né? Que a gente sabe de onde que vem. Não tem tempo neutro, gente. Ah, se não é de Deus, deixa eu ver de onde veio. Não. Ou é das trevas ou é da luz. Ou é o que o Senhor fala a teu respeito, ou é mentira de Satanás. Por quê? Porque o que Deus fala sobre nós nos define. Isso é identidade. Identidade bem resolvida é tudo que o papai fala sobre você. Então, identidade mal resolvida é tudo que o inimigo lança sobre nós e a gente acredita. E quanto mais a gente estiver com isso guardado no coração, mais isso nos custa. Mais isso vai ficar enterrado, mais isso vai ser coisas que estão, em vez da gente estar fluindo livremente, estamos ancorados ali num lamaçal. E não é só de mentira, mas de pecado, porque onde há mentira, há pecado. O diabo é o pai da mentira. Então a gente precisa se desfazer dessas coisas que estão de verdade. Tem lugares da alma que estão em trevas. Em trevas. No espírito nós somos salvos, tá tudo na luz. Na alma não. Então sondar a alma, conhecer o coração, saber entrar lá, pedir perdão. Pedir perdão ao Senhor Deus. Agora, então, quando você reconheceu a parte que te ofendeu e você reconheceu qual mentira você concordou, agora você vai desfazer suas mentiras. Que são aqueles passos que eu já mandei por escrito e que a gente já fez no Mais Que Oram também.
Senhor, Mas eu vou reescrever de novo e vou estar postando para a gente, exato, da tá gente bom, lançar aos pés da cruz aquilo que veio contra nós. Isso. Senhor, eu repreendo isso, eu lanço isso aos pés da cruz, eu prego isso na cruz de Jesus. Vamos dizer, em vez disso, eu vou dizer o que é. Eu prego a mentira de que eu não sou boa mãe. Senhor, na cruz de Jesus, eu quero romper com toda a concordância que eu fiz com isso, com essa frase. Então, Senhor, agora eu quero romper qualquer concordância que eu fiz com a frase de que eu não sou boa mãe. E aí você diz assim, qualquer concordância que eu tenha ciência ou inconscientemente. Porque às vezes a gente dormindo entrou alguma coisa. Então, não é só no consciente, é ciente e inconscientemente. Muito importante falar isso. Porque feridas da alma muitas vezes podem entrar inconscientemente. E aí, passo 3. Jesus, lava-me com teu sangue, tira essa mentira de mim. E fique quietinho só um pouquinho. Fique 2, 3 segundos em silêncio, sentindo esse lavar. Essa água que é a palavra, que é a vida, que é Jesus, que é o Espírito. Tirando as mentiras. Trazendo um renovo. Um alívio. Você vai sentir mesmo uma coisa sair dos teus ombros que é pesada, que não é tua. Então se aquiete só um pouquinho. E aí você vai falar, Deus, agora me dá a tua verdade. Então o último passo, me dá a tua verdade. Jesus, agora que eu tirei isso, que eu me sinto limpa e pura, me enche com a tua verdade. Então não é suficiente só desfazer de uma mentira. Tem que desfazer da mentira, lavar com sangue e receber uma verdade. Não deixa a casa vazia. Toda vez que você tirar uma mentira, recebe a verdade de Deus a teu respeito. Ai, Shayla, não consigo ouvir nada. Eu já tô aqui tentando receber, não tô recebendo. Eu vou falar 2 coisas sobre isso. Quando a gente não recebe nada, a gente está tentando se inclinar ao Senhor, tentando inclinar os ouvidos, tentando inclinar, e a gente não chega lá, tem mais para perdoar. Então leve isso a sério. Às vezes você tem que falar, Deus, tem mais alguém que eu preciso perdoar com relação a isso? E tem que ser uma oração constante, na nossa pergunta constante, porque... Não, em maioria das vezes, gente, se Deus não te der uma revelação da verdade, você tem mais alguém para perdoar, 90% das vezes você vai parar na tua infância, na tua casa, com teu pai, com a tua mãe. Porque muitas vezes os nossos ofensores primários não são tal fulano quando eu estava trabalhando. Você já tem quase 40 anos, 50 anos, não é agora o negócio. Então vai te voltar para feridas mais antigas, para coisas que você nem sabia que estava carregando. E isso sim é a cura interior. Isso sim é a cura lá de pequenininha, às vezes desde o ventre. Mulheres que sofrem com muita rejeição, muitas vezes isso começou no ventre da tua mãe. E inconscientemente a gente passa isso para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Por isso que a gente tem que ter esse tempo para a gente quebrar isso e fazer uma nova história. A gente só consegue fazer uma nova história se a gente quebra uma antiga, né? Totalmente. A gente passa tudo isso para todo mundo. Porque você passa para o próximo quem você é. Você não passa para o próximo quem você desejava que você fosse. Isso é um ideal, isso é aquela vida hollywoodiana. Você não passa para o próximo quem você acha que você é. Você passa para o próximo quem você verdadeiramente é. É verdade. Por isso que é tão poderoso perguntar para as crianças, às vezes para os filhos que são pequenos, como a gente tá. Como você vê a mamãe? Se você me dá uma nota de 0 a 10, você acha que eu sou amorosa? 0 é pouco, 10 é muito. Quanto que você acha que a mamãe é amorosa? Se gente, você me dá essa pergunta é tão importante. Uma nota de 0 a 10, você acha que a mamãe é paciente? Estou tendo paciência com você? Ai, gente, eu já recebi cada nota da paciência que só a misericórdia. Então, vai perguntando para a criança sincera e vai subindo o teu nível de paciência. Fala, Deus, nossa, minha paciência tá tipo no 3. Misericórdia, Senhor, me ajuda. E Deus ajuda, Ele transforma. Mas antes da gente conseguir curar isso, a gente tem que reconhecer. Como é que você vai reconhecer? Perguntando. Pergunta para o Espírito Santo, pergunta para a criança. Teve uma que falou assim, eu vou perguntar, que medo. Presente. Você está sentindo a mamãe presente com você? Quando a gente está conversando, você acha que eu tô aqui? Também, de 0 a 10.
Você tá sentindo a mamãe participando da sua vida de uma maneira que você gosta? Não só como sua mãe, mas eu sou mais alguma outra coisa? E não para você se sentir mal, só para você ter uma avaliação sincera. Crianças pequenas são muito sinceras. By the way, por sinal, não precisa fazer essas perguntas para adolescente. Não tô falando de adolescente, gente. Tô falando de filhos pequenos, crianças pequenas. Eles têm muita inocência, a sinceridade deles é Uma muito pergunta valiosa. muito interessante. Falta de paciência é falta de amor? Sim, porque o amor é o maior, é o único que é fruto e dom. O único que é fruto do Espírito e dom, ao mesmo tempo, é o amor. A paciência é fruto. Então é o seguinte, nossa vida tem que dar fruto. Quem é você quando não tem ninguém olhando? Esse é seu fruto. Esse é seu caráter. Nesse lugar que você está sendo testado, forjado, feito. Shayla, a live tá acabando e eu não queria que a gente terminasse ela sem a gente orar, sabe? Eu não sei se todas vão poder voltar. Faltam 7 minutos e eu acho muito importante a gente ter essa primeira live. Gente, nós vamos ter toda terça-feira. É um presente para nós ter a Shayla aqui. Vai ser um processo, eu creio que Deus chamou ela para esse tempo, para nós, como um presente de Deus mesmo. Então, na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui de novo. Pegue o seu caderno. Eu sei que vai ser estudos muito profundos e que você não será mais a mesma. E eu queria que ela orasse por nós agora, orasse por essa primeira parte, né, da gente, perdão. Tem tantas pessoas falando sobre perdão, da gente mexer isso conosco mesmo. Você vai ter uma semana para você poder fazer esse exercício, para você poder praticar. Quero E eu ouvir vou os falar para testemunhos, quero ouvir os testemunhos. Gente, os a testemunhos gente vão começar a pipocar, porque é vai muito mesmo. poderoso, é muito poderoso. Vai Vai haver mudar tudo na cura. sua vida, vai mudar E tudo no seu curando o lar. coração, vai ter cura física, porque tem muitas pessoas com Oh, essas yes. doenças que extraem e que vêm para o físico, vai ter muita doença emocional sendo curada. Eu vejo isso nos próximos dias Sim, em através nome das de lives Jesus. aqui. Então, chame mais também mães para poder participar, chame mais pessoas, mais amigas. Nós vamos estar aqui semana que vem, no mesmo horário, 11h30. Infelizmente, é o horário que a Shayla pode e eu posso também, mas vão ficar gravadas. Eu vou tentar passar para o YouTube. Então, esquece tudo que está aí. A Shayla ainda canta. Você tem 6 minutos para cantar um pouquinho, para ministrar sobre as nossas vidas. Ah, falar em canta, saiu minha música ontem, Defensor. Gente, eu vou colocar a música da Shayla. Vou colocar uma música também que o pai dela fez nesse momento, nesse vídeo. Gente, uma música, assim, excepcional. Assim, eu senti, assim, a presença de Deus de uma forma muito tocante. Eu vou colocar tudo nas nossas redes sociais. Siga ela também. Vou colocar aqui, Shayla Care Ministries. Eu vou colocar o Instagram dela aqui e compartilha essa música também. E ela gravou a música Defensor também com a voz dela, tem uma voz linda, maravilhosa, e vai abençoar a vida de muitos aqui. A gente vai começar a compartilhar muitas coisas que Deus tem dado para a Shayla e ela tem nos abençoado muito, vai ser bênção na sua vida também, vai trazer cura. Ela é muito usada Na por realidade, Deus eu gravei Defensor também numa pegada bem diferente. Eu não gravei Defensor como uma música de louvor e adoração eu vi ontem. corporativo. Eu gravei o Defensor para você ter esses momentos com Deus. Isso. Eu gravei o Defensor para você ouvir no teu carro, na tua casa, no teu lugar de silêncio, no teu lugar de encontro, no teu lugar de perdão, no teu lugar de amolecer o coração. Porque essas são as maneiras mais eficazes que o Senhor luta e luta as nossas guerras. Quando Aqui eu tenho medo eu tenho medo da live não gravar. Eu vou terminar ela agora. A gente vai voltar numa outra para a gente ter esse momento de oração. Volta todo mundo, porque eu tenho medo de não gravar ela, entendeu? Acho que quando ela completa uma hora certinho, ela não grava. Ela Tá não bom. pode gravar. Então vamos Então lá. a gente termina agora, a gente vamos voltar sai para e entra. ter esse momento. Isso, para a gente ter esse momento de oração que eu acho que vai ser muito importante. Peraí. Também. Vamos lá.